Gente, então essa questão número 15, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai pensar? Ele está falando primeiro que a potência do chuveiro é dada pelo produto entre sua resistência e o quadrado da corrente elétrica. Então, eu vou usar a letra P para potência. Ele está dizendo que a potência é dada pelo produto entre a corrente elétrica ao quadrado e a resistência. R vezes I ao quadrado, ou I ao quadrado vezes R, tanto faz. Certo? Esse aqui ele diz que é a potência. Esse aqui o R é de resistência, o I é de corrente, né? E o P é de potência. Certo? Então P é igual a RI ao quadrado ou I ao quadrado vezes R. Depois ele vem e diz assim, o consumo de energia é diretamente proporcional à potência do aparelho. O que quer dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais? O consumo de energia é diretamente proporcional à potência do aparelho. Isso quer dizer que se eu dividir o E pelo P, eu vou chegar sempre numa mesma constante, vou chamar de K1 essa constante, tá certo? E aí, ele quer que eu relacione o E, que é a energia, com a corrente, né? Que é o I, a corrente que circula. Ele quer que eu relacione o E com o I. E aí eu vou usar uma questão muito simples aqui, ó. Se o P é igual a RI ao quadrado, I ao quadrado vezes R, então troca esse P por RI ao quadrado. Como é que eu ficaria? Nessa fórmula aqui, E sobre R vezes I ao quadrado é igual a uma constante K1, tá certo? E aí você pode ver o seguinte, se eu considerar que a resistência do chuveiro, a resistência do chuveiro, ela não varia, ela é constante, é uma coisa constante, tá certo? Ela não vai aumentar nem diminuir a resistência do chuveiro. Então, passando esse R para o lado de lá, o que eu teria? Passando, na verdade, eu vou passar isso aqui tudo, ó. RI ao quadrado, vou passar para o outro lado. Como se eu colocasse aqui o 1, multiplicasse cruzado, tá vendo? Eu ficaria com E igual a quem? K1, que é uma constante, vezes R, que é uma outra coisa que não muda, vezes o que? I ao quadrado. Se essas duas coisas aqui são constantes, então, na verdade, o que eu tenho é o quê? Que o E é igual a uma constante, vou chamar essa nova constante, que é o produto dessas duas, de A vezes I ao quadrado. Você consegue perceber aqui que o E está em função do quadrado de I, é como se fosse a equação de uma parábola assim, ó, ax ao quadrado, né? Como é que é o gráfico de uma parábola assim? Considerando que isso daqui é uma coisa positiva, a gente não trabalha com grandes negativas na eletricidade, então o gráfico dessa parábola seria alguma coisa assim, ó, a parábola passando com um vértice na origem, né? Mas aí aqui seria o I, que é a corrente, é o meu x, né? Ó, é o equivalente ao meu x, e aqui seria o E, que é a energia, né, que é o equivalente ao meu y aqui na equação. Só que com um pequeno detalhe, esse gráfico aqui ele não tem esse trecho aqui, ó. Por quê? Porque você não tem corrente elétrica negativa, tá certo? E aí só um adendo aqui, marcar aqui a resposta primeiro, o gráfico então seria uma coisa desse tipo, ó, que cresce na forma de uma parábola, né? Então aqui de cara eu já consigo identificar que a resposta é a letra D. E só um adendo para quem nunca viu nada de eletricidade, pessoal. Você pode pensar na eletricidade como sendo uma água percorrendo um cano, né? Se vocês não tiverem visto ainda, ó, você, por exemplo, tem uma encanação, um cano aqui, aí você tem a água, tá certo? Percorrendo o trecho, e a água sempre a ideia da água é ir de um lugar que tenha pressão maior, né, para um lugar que tem a pressão menor, ou então de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Tem alguma coisa que impulsiona esse movimento da água. É a diferença de pressão entre os pontos, ou então é a diferença de altura, e aí ela vai por gravidade. Aqui no caso da eletricidade é algo parecido. O cano é como se fosse a fiação elétrica, a água é como se fosse a corrente elétrica, né? E aí eu não sei se você já teve a oportunidade de ir numa cachoeira, você sabe que quando a água está despencando, ela tem uma energia que ela vai impactando o solo embaixo onde ela se choca. Até aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque a água leva a energia. Essa energia seria essa energia elétrica aqui na nossa situação. E a resistência seria o quê?
Se você tem um cano muito largo, ele permite que passe mais água. Se você tem um cano mais estreito, ele permite que a água passe com mais dificuldade. A resistência seria exatamente essa dificuldade que a corrente elétrica tem de passar pela fiação, tá certo? Que é equivalente à dificuldade que a limitação da encanação impõe ao movimento da água, tá certo? Só uma curiosidade aí para vocês. Valeu!